Existe uma pergunta que quase nenhum homem tem coragem de fazer ao médico, mas que todo homem acima de 60 anos pensa. Às vezes de madrugada, às vezes na sala de espera do consultório, enquanto espera para falar sobre a pressão, sobre o colesterol, sobre qualquer outra coisa. Qualquer coisa, menos essa pergunta. Hoje eu vou responder. Com base em ciência, com base em estudos clínicos reais, com base em anos atendendo homens exatamente como você. Quantas vezes por semana é ideal para a saúde da próstata e da ereção após os 60 anos? A resposta vai te surpreender. E não porque é chocante, mas porque contradiz tudo que a sociedade, a família e talvez até o seu médico te fizeram acreditar. Fica até o final, porque no meio deste vídeo vou revelar o fator que a maioria dos homens completamente ignora e que amplifica tudo o que vamos discutir. Vou começar com algo importante, algo que precisa ser dito com clareza, sem rodeios. Masturbação é uma função biológica, assim como dormir, assim como se alimentar, assim como urinar. Ela não é um vício, não é uma fraqueza, não é uma vergonha. É uma função do corpo humano, documentada, estudada, reconhecida por toda a medicina moderna. Só que ao longo de décadas, de gerações, a sociedade construiu uma camada espessa de vergonha em torno desse assunto. E essa vergonha tem um custo real, biológico, mensurável. Eu atendo homens de 60, de 70, de 80 anos. Homens que chegam ao consultório com queixas de cansaço inexplicável, desconforto na região pélvica, dificuldade para urinar à noite. E às vezes, quando a consulta está terminando, quando eles já estão se levantando para ir embora, eles viram para mim e perguntam em voz baixa: Doutora, é normal ainda ter esse tipo de vontade? E o que me parte o coração não é a pergunta, é o alívio no rosto deles quando eu digo: não só é normal, é saudável. Esse alívio me diz que eles carregaram essa dúvida por anos, às vezes por décadas. Então vou tratar esse assunto hoje como o que ele é: um tema de saúde pública, com ciência, com dados e com o respeito que você merece. Durante anos, existe uma narrativa dominante sobre sexualidade masculina após os 60. Ela tem duas versões. E as duas estão erradas. A primeira versão diz assim: você já passou da fase, isso não é mais prioridade. Em certa idade, o corpo manda recado e você deve obedecer. Médicos dizem isso, a família diz isso, a cultura diz isso. Como se após os 60 anos, a função sexual devesse ser arquivada, lacrada, enterrada com discrição. Como se continuar tendo vontade fosse algo embaraçoso. Ou pior, como se fosse sinal de que algo está errado com você. A segunda versão, que é o extremo oposto, diz que você precisa manter a mesma frequência dos 30 anos, que parar é envelhecer, que qualquer redução de frequência é derrota. Essa versão cria outro tipo de sofrimento. Ela coloca o homem numa corrida impossível contra a própria biologia. E esse esforço, essa resistência ao ritmo natural do corpo, gera frustração, queda de testosterona e, paradoxalmente, piora a função erétil. Essas duas versões são igualmente equivocadas. E hoje eu vou te mostrar o que a ciência realmente diz, que não é nem abstinência forçada, nem hiperatividade ansiosa. É algo muito mais simples e muito mais poderoso. Para entender a resposta certa, você precisa entender o que muda, não para se assustar, mas para trabalhar com o seu corpo, não contra ele. Existem 3 mudanças fundamentais no sistema reprodutor masculino após os 60.
Vamos entender cada uma. Mudança número 1. A testosterona. Aos 30 anos, a testosterona está no pico. Depois dos 40, ela começa a cair. Em média, 1% ao ano. Aos 60, a maioria dos homens tem entre 20% e 40% menos testosterona do que tinha na juventude. Isso afeta o libido. Afeta a frequência de ereções espontâneas. Afeta o humor, a disposição, o sono. E afeta diretamente a velocidade de recuperação após a ejaculação. Mudança número 2. O período refratário. Em jovens de 20 anos, o período refratário, o tempo entre uma ejaculação e a próxima ereção, pode ser de minutos. Aos 60, esse período pode ser de horas, às vezes um dia inteiro. E isso não é disfunção, não é sinal de doença. Isso é fisiologia normal. É o corpo pedindo o tempo que ele precisa para recompor os processos hormonais e vasculares. Tentar ignorar esse tempo é como forçar um motor que precisa esfriar. Você pode conseguir na força da vontade, mas vai pagar um preço. Mudança número 3. E essa é a mais importante. A próstata. A próstata, em homens acima de 50 anos, passa por um processo chamado hiperplasia prostática benigna. Em linguagem simples, ela aumenta de tamanho. Isso é tão comum que os urologistas consideram parte do envelhecimento masculino normal. E essa mudança cria uma relação nova. Uma relação que poucos homens conhecem entre a frequência de ejaculação e a saúde da glândula. E é exatamente aqui que a ciência diz algo que vai mudar a forma como você pensa sobre isso. Agora vamos para os dados concretos. Porque a intuição falha aqui. E o que a pesquisa mostra é contraintuitivo para a maioria dos homens. Módulo 1. O estudo de Harvard. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram um dos estudos mais completos já feitos sobre saúde prostática masculina. O estudo acompanhou mais de 31 mil homens, por 18 anos. 18 anos de dados. E o resultado foi surpreendente. Homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês ao longo dos 40 anos tinham 21% menos risco de desenvolver câncer de próstata. 21%. Comparado a homens que ejaculavam 4 a 7 vezes por mês. Esse não é um achado pequeno. 21% de redução de risco é clinicamente significativo. Mas, e aqui está o ponto crítico que a maioria das pessoas não lê na manchete. O efeito protetor era mais forte em homens que mantiveram uma frequência regular ao longo da vida, não em homens que tiveram picos de atividade seguidos de longos períodos de abstinência. Regularidade, não intensidade. Essa palavra vai aparecer de novo. Quando eu explico o mecanismo para pacientes, uso uma analogia simples. Imagine um reservatório de água. Se esse reservatório recebe ainda constante de água, mas não tem saída regular, a água estagna, cria depósitos. Pode criar um ambiente propício para bactérias, inflamação, obstrução. A próstata funciona de forma parecida. Ela produz fluido seminal continuamente. Esse fluido precisa de escoamento regular. Quando não há escoamento, quando há longos períodos de abstinência, o fluido fica retido. E fluido prostático retido pode elevar as concentrações de substâncias potencialmente irritantes para o tecido da glândula. Pode criar pressão intraprostática. Pode contribuir para quadros de prostatite, inflamação da próstata, que afetam entre 10 e 15% dos homens em algum momento da vida. A ejaculação regular lava o sistema, remove o fluido acumulado, reduz a pressão, mantém o tecido prostático mais saudável. Módulo 3.
Use it or lose it. A ereção como exercício vascular. Esse é um dos princípios mais importantes da urologia contemporânea. Em inglês, os pesquisadores chamam de use it or lose it. Use ou perde, e existe base biológica sólida para isso. A ereção não é simplesmente uma resposta ao desejo, ela é um exercício vascular. Durante a ereção, os corpos cavernosos do pênis se enchem de sangue. Esse fluxo sanguíneo oxigena o tecido erétil. Mantém as células saudáveis, flexíveis, responsivas. Sem estimulação regular, esse tecido pode passar por um processo chamado fibrose cavernosa. O que acontece na fibrose? O tecido erétil saudável, gradualmente, é substituído por tecido fibroso. E tecido fibroso não responde aos sinais neurológicos da ereção. Não é como o músculo que atrofia e depois recupera. É uma alteração estrutural. Um estudo publicado no American Journal of Medicine acompanhou homens entre 50 e 80 anos. O resultado? Homens que relatavam atividade sexual menos de uma vez por semana tinham um risco 2 vezes maior de desenvolver disfunção erétil. 2 vezes. Comparado a homens que mantinham atividade semanal ou mais frequente. Deixa isso assentar. Não é frequência demais que causa problema. É a falta de frequência que compromete a função. Chegamos ao ponto central. A pergunta que você trouxe até aqui, e eu vou te dar uma resposta direta, baseada na literatura científica atual. A faixa ideal para homens acima de 60 anos é de 1 a 3 vezes por semana. Agora deixa eu te dizer o que essa faixa significa na prática. Porque o número importa menos do que o princípio por trás dele. O princípio é regularidade acima de frequência. Um homem de 65 anos que tem atividade sexual 1 vez por semana, toda semana, de forma consistente, está em posição muito melhor do que um homem que fica 2 semanas sem nenhuma atividade e depois tem um fim de semana intenso. A próstata responde ao ritmo. O sistema vascular responde ao ritmo. O eixo hormonal responde ao ritmo. Eles se adaptam à consistência. E dentro dessa faixa, o número exato depende do seu corpo, depende do seu nível atual de testosterona, do seu estado de saúde geral, do seu período refratário natural. Não existe uma resposta igual para todos os homens, mas existe um princípio universal. Abandono total é o maior inimigo da função sexual masculina após os 60. Não o excesso, o abandono. Antes de continuar, preciso falar sobre algo importante. Algo que pode parecer incômodo de dizer, mas que precisa ser dito. Existe uma diferença entre frequência saudável e compulsão. Frequência saudável. Você tem desejo, tem atividade, sente prazer e relaxamento. Depois, segue sua vida normalmente. Compulsão. Você sente necessidade urgente, repetitiva, que interfere no sono, no trabalho, no humor. Ou você usa a masturbação como válvula de escape para ansiedade, solidão, estresse crônico. Isso não é saúde prostática. Isso é um sinal de que algo emocional precisa de atenção diferente. Se você se reconhece nesse segundo padrão, fala com um profissional. Não há julgamento aqui. Há apenas respeito pela sua saúde completa. A fronteira é simples de sentir. Atividade sexual saudável traz prazer, leveza, paz. Ela não traz culpa compulsiva nem sofrimento. Ao longo de anos, atendendo homens acima de 50 anos, vejo os mesmos padrões se repetindo e vou te contar os 3 erros mais comuns.
porque reconhecê-los é o primeiro passo para mudá-los. Muitos homens, especialmente aqueles que perderam um parceiro, que se divorciaram ou que estão em relacionamentos onde a vida sexual esfriou, chegam ao consultório depois de meses ou anos de abstinência completa, às vezes envergonhados de admitir que ainda têm desejo, como se o desejo em si fosse errado. E isso cria longos períodos sem escoamento prostático, sem exercício vascular, sem estímulo hormonal. A próstata paga um preço, o tecido erétil paga um preço, e o pior, quando esses homens tentam retomar alguma atividade sexual, percebem que a função não está mais onde estava e associam isso à idade, quando na verdade é consequência direta do abandono. Se você está nessa situação, não existe nada de errado com você. Masturbação em homens adultos é uma prática saudável, reconhecida pela medicina. E manter essa função ativa é cuidar de você mesmo. Esse é o extremo oposto. Homens que internalizaram a mensagem use ou perde de forma equivocada e tentam manter uma frequência altíssima, sem respeitar o período refratário do corpo. Isso gera fadiga. Pode elevar o cortisol, o hormônio do estresse, que suprime testosterona e cria um ciclo onde o esforço excessivo produz exatamente o resultado oposto ao desejado. Respeitar o ritmo do seu corpo aos 60 não é fraqueza, é inteligência biológica. A atividade sexual regular é saudável, mas existem sinais que devem levar você ao médico imediatamente. Sangue na ejaculação, mesmo que seja uma vez, mesmo que pareça pouco. Dor durante ou após a ejaculação. Mudança brusca e significativa no volume do ejaculado. Dor pélvica que persiste por horas após a atividade. Queimação uretral. Esses sinais podem indicar prostatite aguda, infecção, cálculo prostático ou outras condições que precisam de avaliação médica urgente. Nunca normalize esses sintomas. Nunca atribua a idade sem investigar. Lembra que no início eu disse que ia revelar um fator que a maioria dos homens ignora completamente? Chegou a hora. Existe uma deficiência extremamente comum em homens acima de 60 anos no Brasil, e ela está diretamente ligada, em estudos recentes, à saúde da próstata, à produção de testosterona e à função erétil. É a vitamina D. Deixa eu te dar os números. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine analisou a relação entre vitamina D e função erétil em homens acima de 50 anos. O resultado? Homens com deficiência de vitamina D tinham um risco significativamente maior de disfunção erétil, mesmo após controlar fatores como idade, peso e doença cardiovascular. E agora a parte que choca. A prevalência de deficiência de vitamina D em homens acima de 60 anos no Brasil está acima de 60%. 60%. Mais da metade dos homens acima de 60 anos no Brasil está andando com deficiência de um nutriente diretamente ligado à sua função sexual, sem saber, sem sintoma óbvio, em silêncio. Por que a vitamina D importa tanto para isso? Ela tem receptores em quase todos os tecidos do corpo, incluindo o tecido testicular, onde a testosterona é produzida. Quando a vitamina D está baixa, a síntese de testosterona é comprometida. Quando a testosterona está comprometida, o libido cai. A função erétil enfraquece. A frequência de ejaculação natural diminui e o ciclo se fecha. Menos atividade sexual, próstata sem escoamento regular, risco crescente de inflamação. Tudo por causa de uma vitamina que você pode verificar com um exame de sangue simples. Se você não sabe seus níveis atuais de vitamina D, peça na sua próxima consulta. O exame se chama 25-hidroxivitamina D. Simples, barato, pode fazer uma diferença enorme.
E o magnésio? Enquanto estou nesse assunto, vou mencionar outro nutriente subestimado, o magnésio. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo a síntese de testosterona, incluindo a regulação do sono profundo, que é quando grande parte da testosterona diária é produzida. Homens com deficiência de magnésio dormem pior, têm testosterona mais baixa e têm função sexual mais comprometida. A prevalência de deficiência de magnésio em adultos acima de 50 anos também está na faixa dos 50 a 60%. Esses não são números marginais. São números que afetam a maioria dos homens na sua faixa etária. Vamos transformar tudo o que discutimos em ações concretas, sem complicar, sem exigir mudanças radicais de vida. 5 passos simples, com base no que a ciência suporta. Passo número 1. Estabeleça um ritmo, não uma meta. Não precisa de uma agenda rígida, mas observe seu corpo com mais consciência a partir dessa semana. Qual frequência deixa você com energia, com disposição, sem fadiga excessiva? Para a maioria dos homens acima de 60, essa resposta fica entre 1 e 3 vezes por semana. Encontre o seu ponto dentro dessa faixa e mantenha a regularidade. Regularidade bate frequência. Essa conexão parece óbvia, mas é subestimada. A maior parte da produção diária de testosterona acontece durante o sono de ondas lentas, o sono profundo, entre 3 e 5 da manhã. Homens com apneia do sono não tratada perdem até 40% dessa janela de produção hormonal. Homens que dormem menos de 6 horas regularmente têm queda mensurável de testosterona em poucos dias. Se você dorme mal, ressona, acorda cansado. Esse é o primeiro passo. Uma avaliação de sono pode revelar a causa raiz de uma série de sintomas que você atribui à idade. Passo número 3. Exercício de resistência. Não precisa ser academia pesada, não precisa de horas na esteira. 30 minutos de exercício com pesos, musculação leve, 2 a 3 vezes por semana, tem impacto comprovado na testosterona de homens acima de 60. Um estudo da Universidade de Connecticut mostrou aumento de até 23% na testosterona livre em homens idosos após 8 semanas de treino de resistência moderado. 23%. E o efeito no libido e na função erétil foi correspondente. Passo número 4. Exame de vitamina D e magnésio. Peça na próxima consulta. 25-hidroxivitamina D, magnésio sérico ou magnésio intraeritrocitário. Esse segundo é mais preciso. Se estiverem baixos, a suplementação com orientação médica pode ser parte de uma estratégia poderosa para a sua saúde hormonal. Não automedicação, com orientação. Passo número 5. Próstata em dia. Vou falar mais sobre isso a seguir. Mas o passo mais simples, agendar seu exame anual de próstata, se você ainda não fez este ano. Precisamos falar diretamente sobre a próstata, porque ela é o órgão central de tudo o que discutimos hoje, e ignorá-la é o erro mais caro que um homem pode cometer. Homens acima de 50 anos devem fazer exame de próstata anualmente. Isso inclui 2 avaliações complementares. O PSA, um exame de sangue simples que mede o antígeno prostático específico, e o toque retal, o exame físico da próstata que permite avaliar tamanho, consistência e presença de nódulos. Eu sei que o toque retal gera resistência. Ouço isso todo dia no consultório, mas preciso ser completamente honesta com você. Esse exame salva vidas. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. E quando detectado no estágio inicial,
Confinado à próstata sem metástase, a taxa de controle é superior a 90%. 90%. Quando detectado em estágio avançado, com metástase, esse número cai dramaticamente. A diferença entre os dois cenários, frequentemente, é um exame anual feito a tempo. A atividade sexual regular, como discutimos, é um aliado da saúde prostática, mas não substitui o acompanhamento médico. São coisas diferentes, complementares. Uma não dispensa a outra. Faça seu exame. Voltemos ao começo deste vídeo. Eu disse que a resposta ia te surpreender, que ela contradiz o que a sociedade, a família, talvez até o seu médico te fizeram acreditar. Aqui está a inversão. A mensagem que a cultura nos passou sobre sexualidade masculina e envelhecimento é fundamentalmente equivocada. Essa mensagem diz: em certa idade, isso deve diminuir, deve ser silenciado, deve ser envergonhado. A ciência diz outra coisa. A ciência diz que manter uma vida sexual ativa, dentro de um ritmo respeitoso ao seu corpo, é um ato de saúde preventiva, é proteção da próstata contra a inflamação, é manutenção da integridade vascular do tecido erétil, é estímulo para a produção de testosterona, é parte de uma vida longa e com qualidade. O verdadeiro risco não é frequência demais. O verdadeiro risco é o abandono. É aceitar passivamente que isso já acabou para mim. É internalizar a vergonha e deixar de cuidar de uma função importante do seu corpo. Porque quando você abandona essa função, ela enfraquece. E recuperar a saúde erétil comprometida é muito mais difícil, mais lento e mais custoso do que simplesmente mantê-la ativa. Manutenção é sempre mais simples que recuperação, em qualquer sistema do corpo humano. Existe um último detalhe, guardei para agora. 1 a 3 vezes por semana é a faixa recomendada, mas o que as pesquisas mais avançadas mostram como o fator mais poderoso não é a frequência isolada, é a combinação. Homens que dormem entre 7 e 8 horas com qualidade, que têm vitamina D acima de 40 nanogramas por mililitro, que fazem exercício de resistência pelo menos 2 vezes na semana, que têm magnésio em níveis adequados e que mantêm atividade sexual regular dentro da faixa de 1 a 3 vezes por semana. Esses homens têm próstatas mais saudáveis nos exames, têm ereções mais consistentes e responsivas, têm testosterona em faixas mais elevadas para a idade e têm uma qualidade de vida radicalmente diferente daqueles que ignoram um ou mais desses fatores. A ejaculação regular não existe no vácuo. Ela é parte de um sistema. E quando o sistema está equilibrado, quando o sono, a nutrição, o exercício e a atividade sexual estão alinhados, o corpo responde, em qualquer idade. Recapitulando tudo o que vimos hoje. 1. A masturbação regular após os 60 é uma prática de saúde, com base em literatura científica sólida. 2. A faixa ideal, segundo os estudos, é de 1 a 3 vezes por semana, com ênfase em regularidade, não em número exato. 3. A abstinência prolongada aumenta o risco de inflamação prostática e contribui para a disfunção erétil por fibrose do tecido cavernoso. 4. Existem sinais que exigem avaliação médica imediata: sangue, dor, mudança brusca no volume ejaculado, dor pélvica persistente. 5. Vitamina D, magnésio, sono de qualidade e exercício de resistência amplificam dramaticamente os benefícios da atividade sexual regular. 6. Exame de próstata anual, PSA e toque retal. É inegociável a partir dos 50 anos. Você chegou até aqui. Isso me diz que você se importa com a sua saúde.
Que você tenha coragem de buscar informação que a maioria das pessoas evita. Isso é o que mais importa. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que você sabe que carrega essas dúvidas em silêncio, com um amigo, com um irmão. Às vezes, a informação certa chega pela pessoa certa e pode mudar completamente a forma como um homem cuida de si mesmo. No próximo vídeo, vou falar sobre o sinal número 1 de que a sua próstata precisa de atenção agora. Mesmo sem dor, mesmo sem sintoma visível, o sinal que aparece antes de tudo e que a maioria dos homens ignora por anos. Você não vai querer perder. Até lá!